Também acho que é uma personagem que eu nunca, da qual eu nunca vou me esquecer, assim, porque... Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro A Porta, da Magda Szabó. Szabó. Ele foi traduzido pela Edith Elek e publicado pela editora Intrínseca. É um livro de literatura húngara que eu mencionei no vídeo passado, que foi como que ele chegou aqui. Por que eu comecei a ler esse livro? Porque a Lena Ferrante recomendou. Então saiu uma lista de livros que ela recomenda, escrito por mulheres, e ela recomendou. E aí a maravilhosa Aline Aimee está fazendo um projeto já desde o ano passado, lendo essa lista, né? E outros livros também que a Helena Ferrante já tenha mencionado em alguma entrevista, enfim. O primeiro livro, então, que ela combinou da gente ler desse clube foi A Porta, para 2022. E, infelizmente, eu não consegui participar da discussão, porque eu tava muito afim de participar, porque essa aqui é a parte mais legal, né, depois de ler um livro assim. Mas eu não tinha terminado e eu queria muito, assim, sem spoiler, sabe, chegar até o final. Então, eu acabei não participando, mas, enfim, depois assistam o vídeo dela também, que tá muito bom, sobre esse livro. Vou deixar linkado aqui embaixo. Então, o que eu posso dizer é sobre o enredo. Esse livro é narrado por uma mulher que também chama Magda, ela então leva o mesmo nome da autora. Ela é uma escritora também, e ela mora na Hungria, né, em um cenário assim, um cenário de guerra mundial, porque a gente em alguns momentos vai saber desse contexto histórico do que estava acontecendo ali ao longo da narrativa. E ele começa assim com uma informação bombástica, logo assim, volta do começo. Você abre o livro, começa a ler, ela está descrevendo um pesadelo que ela tem. Então começa com a cena desse pesadelo, de uma porta que ela não consegue abrir, enfim, aí você já fala, a porta. Eu adoro aquele momento, né, que você tá lendo o livro, aí ele cita o título do livro, aí você entende por que ele tem aquele livro, aquele título, e esse é um livro que vai mencionar várias vezes a palavra porta, a imagem da porta, da fechadura, da chave, vai aparecer em vários momentos, o que é também bastante simbólico e muito legal de a gente pensar, daria outra discussão sobre isso. Então ela, depois de narrar esse pesadelo, ela começa a apresentar para o leitor, então, o que traz ela a narrar esse livro. E aí já vem o primeiro ponto em comum entre a tetralogia da Helena Ferrante e esse livro. É uma mulher que está narrando, esta mulher é uma escritora, ou seja, já não vamos confiar em nada, né? Vamos ficar atentas, porque estamos lidando com alguém que está falando em primeira pessoa, sobre o passado, sobre algo que aconteceu há muito tempo, sobre outra mulher, né? Que no caso aí vai ser essa empregada doméstica, essa pessoa, essa senhora que cuidava da casa dela, e que não está mais presente no momento da narrativa. Então, já há vários pontos que se conectam com a tetralogia, né? Porque esse ambiente da tetralogia ficou muito, assim, evocado para mim lendo esse livro. Sem contar o trabalho, assim, com a linguagem que essa autora demonstra ter, claro que não chega nem aos pés da Helena Ferrante, mas tinha momentos, assim, muito grifáveis, muito destacáveis, sabe? Que eu achei realmente muito bonita a forma como ela estava formulando aquelas ideias. E essa super, assim, é um match muito perfeito, né? De serem duas amigas, né? Aí que vai ter uma relação bem ambivalente, tipo Lenu e Lila, Magda e Emerence, não sei falar o nome dela, mas é de uma mulher que é bastante difícil, assim, de explicar quem ela é. Ela é uma personagem super cheia de camadas e complexa e assim, esse ano eu comecei, assim, com o pé na porta em termos de personagens muito bem feitas e bem descritas, bem criadas, que foi a pediatra do primeiro livro que eu li e agora com a Emerence, né? E assim, fiquei chocadíssima, porque ela é uma senhora já de idade, que ela, então, a Magda, né, essa autora, precisa de ajuda para limpar a casa, para os afazeres da casa, porque o marido dela
passou por uma cirurgia, ele tá adoentado, e também ela é escritora, mas ela não consegue escrever, então ela tá muitos anos sem escrever e ela precisa aí se dedicar a isso, e aí por isso ela decide contratar os serviços de alguém para limpar a casa. E a dona Emerence, né? Emerence. Ai, gente, eu não vou saber falar o nome dela. Ela já começa por aí. Ela quebra a nossa expectativa para o que a gente espera quando a gente fala: ah, hoje eu vou conhecer a senhora que vai limpar aqui em casa. Primeiro, ela que decide se ela vai trabalhar para você ou não. Ela vai te conhecer, ela vai ver sua casa, vai ver suas demandas, e aí, baseado nisso, ela vai dizer se ela aceita ou não e o preço que ela vai cobrar. Então ela é super requisitada, assim, ela é bem famosa, assim, na região, mas é uma pessoa difícil, assim, de lidar, que tem um gênio bem forte. E aí isso também já tem semelhança com a Lila, né? Porque a Lila também é uma personagem difícil, né, de lidar. E fora que a forma como a Magda descreve a Emerence é assim, em muitos momentos, em uma passagem ela usa o termo mitológico, que me lembrou também como a Lenu falava da Lila, com esse tom, essa atmosfera de divindade mesmo, como se fosse uma personagem que tá descendo do Olimpo, assim, não porque é uma personagem divinamente boa, mas porque ela é sim dotada das ambivalências dos deuses gregos, né, que eram cheios de ira, que eram cheios de ódio, que faziam as coisas acontecerem porque queriam, mas porque são divindades, né? Então, esse caráter de personagem mítico também constitui a personalidade, né, a personagem da Emerence. E ela tem e essa relação entre essas duas, então ela vai começar a trabalhar na casa dela, vai se tornando bastante peculiar, porque aparentemente, assim, a gente espera, né, socialmente falando, que numa relação entre uma moça que limpa a casa, né, que no caso aí já é uma senhora, e a patroa, né, a dona da casa, que vai ser uma relação hierárquica em que a patroa está acima, mas claramente não é assim que se opera essa relação. A Magda, ela nunca sabe o que esperar da Emerence, sabe? Ela não sabe que hora ela vai chegar na casa dela, o que ela vai limpar, o que ela vai cozinhar, o que ela vai fazer. Inclusive, a Emerence, ela tem uma personalidade assim tão incrível que, por exemplo, a Magda, ela é cristã e ela segue, né, toda as festas, né, os feriados do catolicismo, né, pelo menos é o que parece lendo o livro. E aí, por exemplo, tem a Sexta-feira Santa, que ela não pode comer carne, e aí ela vai lá e faz carne, sabe? Ela não tá nem aí, e aí elas se colocam numa discussão de tipo, isso não existe, Deus não existe, porque a Emerence, ela detesta essas figuras de poder. Então ela não gosta de pessoas mais ricas, ela não gosta de professores, de pessoas que sejam graduadas, não gosta de religiões e pessoas tipo padres, pastores, qualquer pessoa que tenha mais poder do que as outras, né? E ela sempre se coloca do lado dos outros, que são o povo, que são todos os demais que não têm esse poder. Então ela já parte do pressuposto de que se a pessoa ela é rica, ela é ruim. Se ela é da religião tal, ela também não é muito legal. Tipo, ela é imperfeita, ela apresenta hipocrisias. E assim, ela é apaixonante, essa personagem, mas assim, eu fico imaginando eu lidando com ela no dia a dia, né? Como seria. Deve ser, assim, muito complicado, mas também acho que é uma personagem que da qual eu nunca vou me esquecer, assim, porque ela é muito bem construída. Eu nunca tinha parado pra, sei lá, eu nunca cruzei com nenhuma personagem, nenhum livro que parecesse com ela. Vai se tornar também uma relação de amizade, de confiança, mas uma relação muito ambivalente, de amor e ódio, de dependência e codependência, assim, é uma coisa muito forte e que lembra bastante a relação da Lila com a Lenor. Por isso também que a tetralogia fica aí no pano de fundo pra mim toda hora quando eu li esse livro. Outro aspecto que eu também achei muito, muito semelhante, assim, é que talvez por elas serem eruditas, né, são escritoras, a Lenu e a Magda, elas fazem alusões a mitos e a narrativas já consagradas. E isso também me lembrou bastante a tetralogia. Aí vamos ver que mais. Uma coisa que
que a Luana, né, do Pronome Interrogativo, lá do Nome do Livro Podcast, falou quando ela mencionou esse livro, é que é um livro que tem um dos temas falar sobre as diferenças de classes sociais, né? Porque a gente tem a Magda, o marido, né, a sociedade em que ela está inserida, de escritores e tudo mais, e em pessoas que têm mais dinheiro. E aí, o que acontece é que uma coisa que a Luana falou que eu gostei bastante é que vai mostrar que por mais que essa relação entre as duas, a princípio, não seja regida pela hierarquia que a gente está acostumado, então patroa, assim, submissa, quer dizer, empregada submissa à patroa, né, em termos de hierarquia, quando a gente fala em termos sociais, eventualmente isso vai se estabelecer. Então, por mais que a Emerence domine a narrativa, domine as relações, ela dite o que vai ser, o que não vai ser, uma coisa específica vai acontecer com ela na narrativa que vai fazer com que ela tenha que sofrer, porque ela tá numa situação de uma classe social que não tem dinheiro, porque ela é pobre, porque ela tá nessa classe social. Então, isso subverte, né, essa relação que a gente tinha até então na narrativa, e que é uma pena, assim, que isso aconteça, mas é muito real, então faz total sentido que isso aconteça no livro e traz mais, assim, camadas ainda pra gente pensar essa história. Uma coisa importante, né, pra gente dizer é que a Hungria, no contexto das guerras mundiais, ela apoiou a Alemanha. Então ela estava do lado errado da guerra, né? E aí isso também vai ser pano de fundo para esse contexto. Então a Emerence já trabalhou para judeus e para alemães, e para ela os dois tanto faz, ela não diferencia, né? Porque ela também odeia políticos, ela odeia política e religião. Então, e também tem a presença da influência do regime comunista na Hungria. Então tem também essa questão assim mais para quem curte o contexto histórico e atrás de contexto histórico das obras, esse também vai ser um prato cheio. E aí, então, o que mais que eu posso dizer? Pensando, então, na tetralogia de novo, né, que foi um livro que eu achei que tinha bastante semelhança, né, essa obra da tetralogia com A Porta, nós temos, então, personagens femininas gigantescas, né, a Lila e a Emerence, são incríveis, são ambivalentes, são personagens que a gente ama e odeia, e aí tá tudo bem, né? A Lenu e a Magda são escritoras e são aquelas que têm a voz, né, no romance, são elas que vão recordar aquilo que elas estão falando, narrando no livro, então também tem uma questão de diferença de tempo, tudo isso já aconteceu no passado, e elas estão falando sem a presença da amiga, enfim, da Emerence, no caso, que é amiga, que era a doméstica, que era a senhora, enfim, presente nesse momento. Elas duas não estão mais lá, então elas estão evocando essas memórias, que também foi muito, assim, que veio na minha cabeça. Essa ambivalência também é muito da Ferrante, né? E o fato de serem personagens femininas também. Acho que isso pode parecer genérico, mas quando a gente, diante de tantos pontos em comum, acaba aproximando esses universos também. São personagens, a Lila e a Emerence são imprevisíveis. Você acha que talvez ela vai fazer isso. Não, ela faz exatamente o oposto. E aí, assim, em vários momentos eu fiquei extremamente angustiada e tensa, sem saber o que ia acontecer, né, no livro. Eu amei, assim, porque eu fiquei muito envolvida com a narrativa. Ele, como eu disse, tem vários trechos super destacáveis, muito bonitos, muito bem escritos, mas aqui vai ter que entrar um adendo. Infelizmente, a revisão desse livro é muito mal feita. Então, assim, eu li esse livro no Kindle e eu pensei muitas vezes em comprar o exemplar físico, porque eu gosto de ter os meus livros favoritos na estante, mas eu vou esperar uma segunda edição, ou uma revisão, uma reimpressão, porque, de fato, em muitos momentos eu achava que era por causa do Kindle, que às vezes quando vai passar pro Kindle, né, o livro, eu imaginava, né, que podia vir com algum desvio, com vírgulas erradas ou palavras que cortavam. Mas, nesse caso, é uma coisa que a Aline Aimee também comentou, e assim, eu não posso deixar de comentar, tem muitos desvios, assim, de ordem de revisão textual. Então, muita vírgula em lugar errado, sabe? E isso acaba prejudicando muito a leitura. Então, infelizmente, não vou comprar ainda o livro, mas fico na torcida para que a editora se atente aí e lance uma segunda edição ou uma reimpressão,
porque de fato é um livro que merece. Ele inspirou um filme também, com a Miller. Enfim, eu vou colocar a fotinho dela aqui. Eu não assisti e nem fiquei com vontade de assistir, porque a Aline Aimee também comentou que o ritmo é super diferente. E uma das coisas que eu gosto bastante desse livro é o ritmo, a densidade com que as coisas vão acontecendo, e isso parece que não acontece no filme. Ela não ficou muito empolgada e também não fiquei, que eu sou dessas, né? Quando eu gosto de alguém, ou quando eu confio, eu vou muito na opinião dessa pessoa também. Então, não sei, talvez um dia, quando não tiver mais filmes pra assistir, eu assista aquelas, né? E aí, não sei, então. Mas acho que é isso, né? Falei bastante já desse livro. Mas, nossa, gente, livraço, amei demais. Recomendo muito. Infelizmente tem essas questões aí de linguagem, de revisão, mas livrão, Ferrante não erra, né? E aí, espero que vocês não tenham ficado incomodados, né, com essa minha vontade de ficar aproximando a Ferrante o tempo inteiro, mas é que não teve como, assim, isso ficou muito na minha cabeça enquanto eu tava lendo o livro, tipo, nossa, isso aqui parece uma coisa ali, sabe? Ficava aqui as duas coisas conversando. Eu também li bem devagar esse livro, por escolha, assim, eu queria ler só um pouquinho por dia, então eu fiquei bastante tempo imersa nesse universo, nessa Hungria gelada, várias cenas, assim, bastante sensorial, porque eu ficava sentindo frio por causa daquele monte de neve, e a gente aqui no super calor, né, em janeiro, então foi um livro, assim, também que a ambientação foi muito legal, assim, de estar imersa nesse país, nesse contexto. Eu só tinha lido um livro de literatura húngara, que foi As Brasas, do Sándor Márai, já tinha mencionado aqui no canal, e também amei. Então, fiquei feliz que eu li aí um livro de um país diferente, né, que não é usualmente traduzido para cá. Então, fica aqui mais uma vez a minha recomendação. Me diz se você foi uma das pessoas sortudas que já leu esse livro, ou se você agora vai ler, né, porque vai ter que ler, muito bom, vai ter que ler. E é isso, muito obrigada e até a próxima!